Aí Lourival disse que impressionou-se com isso e, a partir daí, passou a fazer essa campanha contra o tabagismo, que na época até era um tanto ridículo, né? Mas hoje em dia pegou, né? Tanto como legislador quanto administrador, a sua atuação política foi marcada pela ênfase no trabalho e no progresso. Por isso, Lourival Batista recebeu o título de o Realizador. O mandato de Lourival Batista como governador de Sergipe durou 3 anos, 3 meses e 14 dias. O período foi marcado por inúmeras realizações de grande porte para o Estado, a exemplo do Estádio Estadual Lourival Batista, o Batistão, e do edifício O Estado de Sergipe, o Maria Feliciana, em homenagem à mulher mais alta de Sergipe. Dizia-se à época que a construção de um prédio com 28 andares servia para que o governador pudesse avistar São Cristóvão, a cidade das suas paixões. Ele também construiu o Distrito Industrial de Aracaju, o DIA, o Tribunal de Contas de Sergipe e a Universidade Federal. Lourival ainda promoveu grande parte da eletrificação do interior, construção de hospitais e maternidades. No estado, é possível encontrar algumas homenagens a ele, como um conjunto residencial, um teatro e uma rodovia. Mas ele fez coisas muito importantes para o desenvolvimento de Sergipe. Por exemplo, o distrito industrial que nós temos, na época, com a força da Sudene, havia uma ideia de que no Nordeste seria possível criar complexos industriais, núcleos industriais, através da política de incentivos fiscais, e isso cada estado tinha que desenvolver uma política agressiva para atrair indústrias. E ele começou a fazer o distrito industrial. O distrito industrial, uma área com toda a infraestrutura montada, com estrada, com acesso, com energia, com água, com tudo, e esses lotes eram oferecidos para as indústrias aqui se localizarem. Esse distrito industrial ainda aqui faz parte hoje da paisagem urbana de Aracaju, né? Era bem distante, era o sítio de Cajueiros ali. Essa avenida, que hoje se chama Tancredo Neves, a contorno, ele fez justamente para dar acesso ao distrito industrial. E aí foram chegando indústrias para Sergipe. E outro fato importante é que havia começado a produção de petróleo em Sergipe no mar. Foi o primeiro local no Brasil onde se começou a produzir petróleo no mar. Mas a nossa região de produção da Petrobras era em Alagoas. E Lourival deu um golpe no governador Laменha Filho, na época que era de Alagoas, conseguiu, com a presidência da Petrobras, que a região de produção fosse transferida para Aracaju. Quando o governador Lamenha Filho se deu conta, já estava tudo feito. Hoje, aos 93 anos, Lourival Batista reside em Brasília. Já está sem memória e com a saúde bastante debilitada. Mas quem quiser conhecer mais sobre a história dele, não pode deixar de visitar o Centro de Memória Lourival Batista, mantido pela Universidade Tiradentes e à disposição da sociedade gratuitamente. Através da história do Dr. Lourival Batista, é possível conhecer a história do estado de Sergipe, a partir dos anos 40. O acervo, com mais de 15 mil peças, conta a trajetória da vida do político. No Centro de Memória encontramos mobílias, pinturas, diplomas, fotos, medalhas e coleções inteiras de corujas e elefantes, objetos da sabedoria e fortuna. O historiador Adriano Souza, que trabalha no centro, afirma que o serviço é gratificante. Ele guardou muitas coisas de suas viagens, tem exemplares do Oriente, tem uma coleção de elefantes, que ele é aficionado por elefantes, documentos da formação dele como médico, político. Então é muito gratificante para nós que trabalhamos nesse espaço e nos deparamos com a grande parte da história política de Sergipe e, consequentemente, do Brasil. O Centro de Memória foi montado por Lourival inicialmente em São Cristóvão. Ele sempre quis registrar e mostrar a todos, amigos e convidados, a história da sua vida. O local, de acordo com os pesquisadores, é uma fonte inesgotável de conhecimento. Lembrando que a pesquisa não morre aqui, ela inicia aqui e ela vai se reproduzindo, vai ampliando. A pessoa que viveu a época de Lourival Batista vai ver, através das fotografias e através de dedicatórias que tem nos livros, um outro Lourival Batista que ele não conhecia. Um Lourival Batista dado aos netos,
tem esse aspecto muito afetivo. Você percebe na fotografia um pai, um avô muito presente. Né? E também tem a questão do lado político, realmente, quando ele fazia aquela forma de política, de certa forma, hoje em dia está modificando isso. Já é outro padrão de um paradigma diferente de política, de fazer política. Lourival Batista era um homem do mundo. Registrava todos os lugares que passava e os momentos importantes que passou com a família, amigos e grandes nomes da política nacional. Apesar de ser um baiano de nascença, foi um sergipano de coração e contribuiu muito para o desenvolvimento do nosso estado. Por isso, Lourival Batista merece o nosso reconhecimento. Olá, estamos no Orlando Dantas, conjunto residencial que leva o nome de um dos maiores jornalistas do estado de Sergipe. Orlando Dantas foi um social-democrata que buscou a liberdade, nunca aceitou a ditadura e criou a Gazeta de Sergipe, um jornal impresso considerado divisor de águas na imprensa sergipana. Mas será que o povo sergipano sabe quem foi Orlando Dantas? Quem foi Orlando Dantas? Eu não tenho certeza, acho que foi um jornalista, né? Mas não tenho certeza. Não sei informar, não. Sabe quem foi Orlando Dantas? Eu não. Não, Nunca ouviu falar sobre ele? não, Na escola, já ouviu? não. Orlando Vieira Dantas nasceu em 28 de setembro de 1900 no município de Capela. Descendente de família tradicional sergipana ligada à cana-de-açúcar, logo ingressou nos negócios da família, tendo dirigido a usina Vassouras e contribuído para a modernização da agroindústria do estado de Sergipe. Poucos jornalistas deram a Sergipe a colaboração esclarecida e combativa como Orlando Dantas. Natural do município de Capela, onde passou a infância, Orlando Dantas estudou no Colégio Ateneu e na Politécnica do Rio de Janeiro, onde iniciou